vocês. Hoje eu vou falar pra vocês sobre ciências, né? No dia 2 de abril de 2024, eu já vou gravar pra vocês sobre ciências. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Segundo nitrogênio. Vemos que o gás nitrogênio é encontrado em maior quantidade no ar. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-lo da atmosfera. Um grupo específico de bactérias que pode ser encontrado nas raízes de certas plantas é capaz de fazer isso, incorporando o nitrogênio em compostos que podem ser usados pelas plantas. Este processo é chamado de fixação de nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem plantas, e então pelos outros seres vivos ao longo de suas cadeias alimentares. Quando os animais e as plantas morrem, parte da substância que contém nitrogênio é transformada pela decomposição em substâncias mais simples, compositores nitrogenados, que podem novamente ser usados pelas plantas. Como vimos no sexto ano, a decomposição realizada por bactérias e fungos é um processo muito importante para o ambiente. É pela ação dos seres decompositores que os elementos químicos, como nitrogênio, são reciclados na natureza. Outra parte das substâncias que contém nitrogênio é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e volta para a atmosfera. Deste modo, o nitrogênio é reciclado na natureza por meio do ciclo nitrogênico. A destruição da camada de ozônio. A ciência e a tecnologia podem tanto melhorar a qualidade de vida das pessoas quanto causar sérios problemas. Na década de 1930, a criação de um grupo de gás chamados clorofluorcarbonos, CFCs, foi uma inovação tecnológica que parecia ter apenas vantagens. Os CFCs não eram inflamáveis, não eram tóxicos nem corrosivos e passavam a ser usados em frascos de inseticidas, desodorantes e outros produtos na forma de sprays. Eram usados também em aparelhos de ar-condicionado nas geladeiras, na produção de espumas de sofá e de colchões, entre outras aplicações. Porém, após alguns anos, pesquisas científicas começaram a indicar problemas decorrentes no uso desses gases. Na década de 70, o mexicano Mario José Molina, o estadunidense Frank Sherwood Holden e o holandês Paul Joseph Krusten descobriram que os gases CFCs e outras substâncias contendo cloro, flúor e bromo estavam destruindo a camada de ozônio na estratosfera. Sob o efeito dos raios ultravioleta do Sol, os CFCs aceleraram a transformação do ozônio em gases oxigênio. Formaram-se assim os chamados buracos da camada de ozônio, regiões em que a concentração de ozônio diminuiu. Como essa camada absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, nas regiões com menor concentração de ozônio, os raios ultravioleta passaram em maior intensidade, atingindo e prejudicando os seres vivos. Na maior incidência de raios ultravioleta na superfície da Terra, intensifica o número de casos de câncer de pele e de catarata, que é um problema nos olhos que afeta a visão. Daí, os raios ultravioleta também afetam outros seres vivos, que podem até matar algas que produzem alimento e gás oxigênio nos nossos ecossistemas aquáticos. Recuperação da camada de ozônio. Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução de produção e consumo não apenas dos CFCs, mas também de outras substâncias destruidoras de camada de ozônio, SDOs. Como o tetracloreto de carbono e o brometo de metila. Em setembro de 1987, o Brasil e outros 196 países assinaram o Protocolo de Montreal, tratado internacional que estabeleceu metas de eliminação do SDOs. Em 1990, foi instituído no Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, para dar assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. Os CFCs e outras substâncias nocivas começaram então a ser substituídos na indústria por gases alternativos, que não destroem a camada de ozônio ou são
menos nocivos a ela. Além disso, no Brasil e em outros países, houve políticas de incentivo de substituição de equipamentos de refrigeração antigos, além de treinamento de profissionais para coletar gases durante a manutenção de equipamentos com CFCs. Desde que o protocolo Montreal entrou em vigor, as emissões do CFC diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, uma vez que o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. O desenvolvimento de uma tecnologia como do CFC é inicialmente atraente, é um exemplo de que são complexas e desconhecidas, são as relações estabelecidas no ambiente. Esse também é um exemplo de como, diante de uma crise, vários países podem se unir esforços e chegar a acordos em busca de soluções. Além das providências governamentais, cada um de vós pode contribuir para a preservação da camada de ozônio. Alguns substitutos do CFC ainda agridem, mesmo que em menor grau, a camada de ozônio, ou então colaboram para intensificar o efeito estufa. Assim, consertar ou substituir aparelhos refrigeradores, devemos nos certificar de que a empresa contratada recolhe gás em vez de liberá-lo para o ambiente. Se for necessário descartar um aparelho velho, devemos procurar serviços de coleta especializados que também disponham de equipamentos adequados para recolhimento dos gases, que podem ser reutilizados. O efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa e o aquecimento global são expressões muito usadas nos meios de comunicações, mas essas expressões têm significados diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus. Sem ele, a temperatura seria 18 graus abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições